Direto da redação. Em Brasília, o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, ele autorizou a Polícia Federal a abrir um inquérito para investigar os repasses do empresário Daniel Vorcaro, do Banco Master, à produção do filme Dark Horse, sobre a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa decisão atende a um pedido da Polícia Federal, recebeu também um parecer favorável da Procuradoria-Geral da República. E esse caso ganha repercussão após o site da Intercept Brasil ter divulgado que um repasse de 61 milhões entre fevereiro e maio de 2025 para a produção desse filme. E após a divulgação também de áudios de uma conversa entre Flávio Bolsonaro, senador, filho do Jair Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República pelo PL, com Daniel Vorcaro. E ele pedia dinheiro que seria destinado ao filme. E essa história está muito mal contada ainda. Que Flávio nega, né? Flávio nega absurdamente, né? Nega uma hora ele nega, uma hora ele dá uma bambeada. Dá uma bambeada. Mas nós vamos acompanhar o roteiro dessa ópera, porque ela é muito interessante, porque essa decisão do Supremo Tribunal Federal, ela tem vários desdobramentos e ela vai impactando isso em cadeia. Nós vamos primeiro à notícia e depois nós vamos aos fatos que decorrem desta decisão do ministro André Mendonça. Vamos primeiro à reportagem com Pedro Lacerda. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a Polícia Federal a abrir inquérito para investigar repasses financeiros do empresário Daniel Vorcaro, do Banco Master, à produção do filme Dark Horse, sobre a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro. A decisão atende a um pedido da própria Polícia Federal e teve parecer favorável da Procuradoria-Geral da República. O caso veio à tona em maio, quando o site The Intercept revelou que o senador Flávio Bolsonaro pediu recursos a Vorcaro para bancar as gravações da cinebiografia. Segundo a reportagem, o ex-banqueiro repassou cerca de 61 milhões de reais entre fevereiro e maio de 2025. Após a divulgação de áudios de uma conversa entre os dois, gravada em novembro do ano passado, Flávio Bolsonaro negou qualquer acordo irregular com o banqueiro e afirmou que os recursos usados no filme eram integralmente privados. A investigação também foi solicitada ao Supremo pelo deputado federal Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro. Até a publicação desta reportagem, a produtora Up Entertainment, responsável pelo filme, não havia se manifestado. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda. Bom, agora então nós vamos aos desdobramentos disso tudo aí, Fabrício. Exatamente. Primeiro passo, a primeira questão a ser analisada aí. Flávio Bolsonaro está num processo de corrosão em termos de candidatura. O PP, União Brasil, que formam uma federação, anunciaram que vão ficar neutros na eleição. Eles tiraram o apoio do Flávio Bolsonaro. O Republicanos retirou o apoio do Flávio Bolsonaro. Então entra no processo de enfraquecimento de candidatura, o que reduz perspectiva de poder. Então, quem entra numa campanha eleitoral sem perspectiva de poder, ele já entra enfraquecido. Então, tudo isso coopera para esses movimentos que vão ainda corroendo mais a candidatura do Flávio Bolsonaro. Mas após essa decisão do Supremo Tribunal Federal, o Jornal Nacional ontem publicou uma reportagem que é interessante a gente reproduzir aqui, mostrando o seguinte, algo que aprofunda e desmente um pouco mais, vai destruindo, vai assim, digamos, dissolvendo essa afirmação do Flávio Bolsonaro de que não foi bem isso, que não foi bem assim. E Jornal Nacional, ainda que não haja mais uma hegemonia de televisão, mas ele tem um peso ainda, tem uma credibilidade ainda. Né? Vamos aqui ao que divulgou o Jornal Nacional na sua edição de ontem. Vamos mostrar aqui o que o Jornal Nacional mostrou aqui. Que o Jornal Nacional A Polícia Federal vai investigar se o banqueiro Daniel Vorcaro enviou recursos para o filme Dark Horse sobre a vida de Jair Bolsonaro e qual foi o caminho do dinheiro. Uma conversa entre o senador Flávio Bolsonaro do PL e o banqueiro foi revelada pelo site Intercept em maio. Em um áudio enviado em setembro do ano passado, Flávio cobrou repasses para financiar o filme. Apesar de você ter dado liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de ficar te cobrando, tá? Mas, enfim, não... é porque tá num momento muito decisivo aqui do filme. E como tem muita parcela para trás, cara, tá todo mundo tenso. E eu fico preocupado aqui com o efeito ao contrário do que a gente sonhou pro filme, né?
Antes da conversa se tornar pública, Flávio Bolsonaro disse que não tinha nenhuma relação com o banqueiro Daniel Vorcaro e negou o financiamento dele no filme. Depois da divulgação do áudio, Flávio reconheceu que pediu recursos ao banqueiro para financiar um filme sobre a trajetória política do pai dele e negou irregularidades. Segundo ele, se tratava de busca por financiamento privado para viabilizar a produção do longa-metragem por uma equipe americana. Na época, Flávio Bolsonaro prometeu apresentar uma prestação de contas do filme em 30 dias, mas, passados 2 meses, a promessa não foi cumprida. Os recursos teriam sido transferidos pela Entre Investimentos e Participações, que já é suspeita de fazer parte do esquema de fraudes do Banco Master. Parte do dinheiro foi enviada para um fundo nos Estados Unidos, que é administrado por um advogado de Eduardo Bolsonaro. Segundo Flávio Bolsonaro, o acordo total previa um repasse de 134 milhões de reais, dos quais 61 milhões teriam sido efetivamente enviados por Vorcaro. A Polícia Federal também quer confirmar esses valores. Além disso, a PF vai investigar se os recursos enviados por Vorcaro serviram para custear a vida do ex-deputado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, onde ele está desde 2025. Os policiais vão analisar se houve crime de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. O financiamento do Dark Horse já é alvo de outro inquérito no STF, que tem relatoria do ministro Flávio Dino. A investigação apura se emendas parlamentares foram usadas indiretamente para bancar o filme. No começo da noite, Flávio Bolsonaro falou sobre a abertura do inquérito em uma rede social. Tem investimento privado para um filme, daqui a pouco transformam isso em algo que é ilegal. Ô Fabrício, isso tudo no Jornal Nacional. Você vê o peso que isso tem. Não, e o tempo da reportagem. O tempo da reportagem, o peso que isso tem. Aí você vem em cadeia, você vem no movimento, vem Supremo Tribunal Federal, vem o Jornal Nacional, tá? Sim. E isso desencadeia outro movimento. Isso o PL estava numa crise interna muito grande. Porque a Michele Bolsonaro, madrasta do Flávio Bolsonaro, esposa de Jair Bolsonaro, recentemente, teve um entreveiro com o Flávio Bolsonaro, todo mundo acompanhou pela televisão, foi desrespeitada, houve um racha interno no PL. Valdemar Costa Neto, presidente do PL, se meteu dizendo que o Flávio deveria tratar melhor a Michele. Agora o Bolsonaro, o Valdemar Costa Neto disse que Flávio não é uma pessoa com maturidade para ser presidente da República. Então você vê uma dissolução no campo das alianças que começou a enfraquecer esse processo todo. Após esses movimentos, há uma tentativa no núcleo da família dispersa, da família que estava até então se confrontando internamente, em se realinhar. Obviamente que houve a intervenção do Jair Bolsonaro nesse sentido, houve intervenção de outras pessoas, mas ontem o Flávio Bolsonaro, após esses movimentos e após essa dissolução das suas alianças, ele faz uma sinalização para Michele Bolsonaro, pedindo desculpa, dizendo que aceita ela de volta, que ela deveria ir pra lá, tal, aquela coisa toda. Aquela cena toda. Aquela coisa de boa família, de família que se desentendeu e a família agora está se reconciliando. A grande reconciliação familiar, né? Aí o Flávio gravou um vídeo na rede social conclamando, chamando a Michele de volta. Vamos ao vídeo do Flávio, o que o Flávio fala. É preciso que todos entrem em campo e me ajudem. Então eu quero mais uma vez me dirigir à Michele. Todos nós reconhecemos o grande trabalho que ela fez no PL Mulher, percorreu o Brasil inteiro por uma causa. Com a covardia que fizeram com meu pai, ela tem a responsabilidade de cuidar dele no dia a dia. Todo mundo sabe que hoje, até nós, os filhos, a gente está proibido de ver o próprio pai, o que aumenta ainda mais a importância dela e ela precisa ser reconhecida e respeitada também por isso. O momento é difícil para todo mundo. Ninguém é perfeito, eu não sou perfeito e, mais uma vez, peço desculpas por alguns momentos que causaram desconforto. Como somos pessoas públicas, isso acaba sendo explorado pelos nossos opositores. Nunca foi minha intenção desrespeitar ninguém, ainda mais a esposa do meu pai.
Bom, então você viu aí que ele já desceu do salto, Tá né? desesperado, né? Já desceu do salto ali, pede desculpa, perdoa Você Michele, acha que a outras Michelle palavras. vai aceitar o pedido de desculpas? Vai. Ô, Fabrício, você não sabe o que é uma ópera bufa, não? Em nome do A ópera, pai, não, né? a ópera bufa é uma comédia italiana. Ah, Mozart escreveu ópera bufa. Você tem a ópera bufa, que é uma coisa, que é uma ópera italiana, e você tem os bufões. Bufões são diferentes. A Michelle está mais para uma ópera bufa, uma atriz de ópera bufa. O Flávio Bolsonaro está mais para o bufão. Você sabe o que é um bufão na corte do Henrique II? Eu já falei com você, já expliquei, mas vou explicar de novo. tá. O bufão, ele era especializado em peidar, em soltar punhos sonoros. Então havia orquestra. Então tinha um ser, vou citar um dos que ganhou dinheiro fazendo isso. Foi o... Rapaz, esqueci o nome dele aqui. O apelido dele era Perreidão. Então ele teve uma missão para se apresentar na corte. Ele tinha que saltar, assobiar e peidar simultaneamente. Ele conseguiu fazer isso. Então ele ganhou terra. Uma sintonia, uma sinfonia. Ele ganhou terra, era uma sinfonia. Então tinha famílias de bufões que eram orquestras, tinha espetáculos, eram orquestras de peidos. Então o Flávio Bolsonaro está mais para um pederrão, né? Pederrão. E é Roland Pederrão, era o nome do cara. Roland Pederrão. E a Michelle, ela tá mais para uma atriz de ópera bufa, porque a Michelle é neoevangélica, a Michelle Bolsonaro, ela tem um maquiador, né? Ela que viaja com um maquiador, ela dança, ela é neoevangélica, mas dança funk, dança tudo e tal. Então a Michelle, ela tá mais para uma atriz de comédia italiana. Mas ela encenou também, ela não se fez de rogada, não. Vamos ao que diz aí a Michelle Bolsonaro em resposta ao Flávio Bolsonaro. Depois que deixei o PL Mulher, me recolhi e tentei me afastar das articulações e da cena política. Flávio, eu assisti o seu vídeo e recebi as suas palavras com muita paz. Eu quero te agradecer por sua sinceridade. Você sabe o quanto a verdade é importante para mim. Todos nós cometemos erros, isso é humano, e o seu gesto de vir a público para pedir desculpas tem muito valor e poucos homens teriam coragem de fazer isso. Eu sei que os dias não estão fáceis para nós, para as nossas famílias e para milhões de brasileiros que esperam por dias melhores. Para cumprirmos grandes missões, o nosso coração precisa estar limpo e livre para que novas histórias sejam construídas. Histórias baseadas na verdade, no respeito e na esperança. Existe um Brasil esperando para ser reconstruído e tenho certeza de que todos nós podemos unir forças para levarmos isso adiante. Vamos fazer isso pelo meu marido e seu pai e por cada um dos brasileiros que querem um Brasil melhor para seus filhos e netos. O nosso propósito pelo bem do povo sempre foi maior do que desentendimentos. Por isso, aceito o seu pedido. Eu te desculpo. Vamos sentar, vamos conversar, ajustar os detalhes e juntos vamos reunir um grande exército de pessoas de bem para resgatarmos o nosso Brasil. Façamos isso pelo nosso maior líder Jair Bolsonaro. Então ela já aceitou pedir desculpa. O que se resolveria no telefonema, em termos familiares, se resolve em público, né? Então é por meio de rede social. Que pedir desculpas, hein? aceita pedir desculpas. Olha só, a Michelle é uma mulher sofrida. A Michelle trabalhou em gabinetes antes de conhecer Bolsonaro, ela trabalhou em gabinetes de deputados em Brasília. Ela é ela vem de uma família pobre, uma família que tem até envolvimento, a avó tem envolvimento assim com crimes, essa coisa toda. Não, isso não é em tom de depreciar, porque é a família dela, é a avó dela, mas não tem nada a ver com a Michelle. Michelle, nunca teve nada de envolvimento com isso. E também não me importaria se tivesse no passado, porque apesar do passado político vir na frente, mas isso não a depreciaria hoje. Mas a Michelle, ela é mulher, ela vive numa família conflituosa, os filhos de Bolsonaro são filhos problemáticos entre eles, imagine com a madrasta, então essa mulher deve sofrer o cão. Verdade. Pra ela fazer isso, ela gravar isso aí, deve estar gravando, tá bom, eu vou gravar, tá, vou fazer, tá, mas tem vontade de esganar o Flávio, pelo que ela sofreu em relação aos filhos de Bolsonaro, na relação dela com o Bolsonaro. Só acho que ela é uma mulher bonita, ela não é uma mulher bonita, ela tem domínio, né? Tudo empoderamento, né? Não, tudo demonstra ali que ela tem domínio sobre o Bolsonaro, né? O Bolsonaro tem medo de perder a Michelle. Então ali ela exerce o poder feminino, Bolsonaro.
Então, veja bem, ela para fazer isso aí, para gravar esse vídeo, é porque a situação tá muito preta, a situação tá muito feia, para alguém convencer a Michelle a fazer isso. E como doeu esse movimento do Supremo Tribunal Federal e desencadeou esses movimentos do Flávio, da Michelle, da família, internamente no PL, você vai ver como o Flávio ele ficou apavorado com o vazamento de notas fiscais do que está permeando a candidatura do Flávio. Ele gravou um vídeo também, vamos ao que o Flávio gravou aí. Então, assim, gente, é uma enxurrada de acusações falsas a todo momento, e acontece a mesma coisa comigo, porque não querem Flávio Bolsonaro na presidência da República, mas sinto informar a todos eles, e conto com a ajuda de todos vocês, que vai ter Bolsonaro subindo a rampa do Palácio do Planalto em 2027. Quem vai colocar a faixa em Flávio Bolsonaro chama-se Jair Messias Bolsonaro. Queiram ou não queiram, eu tenho fé nisso. E podem acreditar, gente. Não adianta atirarem em mim todos os dias. Eu estou nessa missão aqui, eu reputo a Deus, um projeto de Deus, o que está acontecendo comigo, o que vai acontecer com o nosso Brasil, tenho fé nisso. Não tem absolutamente nada que vai me abater no meio do caminho. Porque estamos aqui de joelho, fazendo o nosso melhor, vamos oferecer o melhor projeto para esse Brasil. O Brasil vai voltar a prosperar. Ô Fabrício, eu costumo dizer, já falei algumas vezes aqui, vou falar de novo, que eu sinceramente não acredito muito que o Flávio Bolsonaro vá levar isso até o final. Essa candidatura dele até o final. Ele precisa de imunidade parlamentar. O Flávio sem imunidade parlamentar, pelo conjunto da obra ali, você pode ter certeza que ele é um candidato a enfrentar também prisão, a enfrentar processos muito dolorosos. Eu acho que ele está construindo, ele está tentando cavar uma falta para ele vazar como vazou Eduardo Bolsonaro. Exatamente. Então, assim, é uma dúvida. Na iminência de perder uma eleição, se ele vai contar. E eu me lembro muito aqui de uma música que ele fala, vou ser candidato, vou passar a faixa para o próximo presidente. Ele me lembra muito uma música, que é do Vinícius de Moraes e do Baden Powell, que é o Canto de Ossanha. Você já ouviu falar nessa música? Não. Ossain, ele é um orixá, né? E essa música é mais ou menos em homenagem a esse... O Ossain, ele é um orixá, ele é o guardião das folhas sagradas, dos segredos da cura, simbolizando cautela contra falsas promessas de amor. Então o Baden Powell e o Vinícius de Moraes fez uma música, isso foi o Canto de Ossain, de Ossanna. E essa música, na letra dela, eu quero chegar à letra dela aqui para você entender o que é. O que eles falam aqui na letra da música, né? E que você vai se reportar facilmente agora ao Flávio Bolsonaro. O homem que diz dou, não dá. É o que diz a letra da música. Porque quem dá mesmo, não diz. O homem que diz não vou, não vai. Porque quando foi, já não quis. O homem que diz sou, não é, porque quem é mesmo é, não sou. O homem que diz tô, não tá, porque ninguém tá quando quer. Então quando ele diz que eu sou, que eu vou ser, não vai ser. Que ele não tem fé, ele não tem convicção de que ele vai ser. Não é? Forte isso, hein? Forte. Mas então a questão toda é a seguinte, degringolou esse negócio todo. O movimento... Esses movimentos, assim, eles todos entrelaçados, essas operações policiais no Rio de Janeiro, que era uma fortaleza do bolsonarismo, porque o Bolsonaro venceu as eleições aqui no estado do Rio de Janeiro, e que venceria o candidato a governador do bolsonarismo, era favorito aqui, ia ganhar, se não tem operação unicárnia, não tem esse negócio todo, você pode ter certeza que ia dar uma encrenca. Em São Paulo está estreitando o Haddad lá com o Tarcísio. Então o governo está estreitando, o Lula está estreitando no Sudeste, ele mantém uma vantagem ainda no Nordeste e deve estreitar no Norte. E as pesquisas qualitativas e quantitativas, elas apontam o seguinte, se a eleição vai ser decidida pelo índice de rejeição e não de aprovação. O índice de rejeição hoje ao bolsonarismo radical é maior do que ao lulismo. Isso é uma contradição danada, porque eles se ancoram no mesmo segmento, classe C e D. Mas na classe C e D, o PT se ancora nos programas sociais do governo Lula
E o bolsonarismo se ancorava até então na pauta conservadora, nessas pautas loucas, nessas pautas misóginas, nessas maluquices todas, ancoradas aí também em religiões neopentecostais, mas as religiões, ao se meter em políticos a púlpito de igreja, que é uma coisa muito séria, a fé é uma coisa séria, não é para ser banalizada dessa forma, afastou muitos fiéis de dentro da igreja. Então o pessoal saiu dessa vertente. Então, na verdade, tudo isso, se contabilizando, você está vendo o seguinte, está naufragando o Flávio se atemorizando, se acuando, que você vê ali são cenas de um Flávio Bolsonaro acuado, você vê um desespero de tentar recompor uma base que está se desfazendo, que está se dissolvendo, e dificilmente essa vaca não vai pro brejo. Agora, não estou dizendo que vai acontecer, porque política é um retrato do momento. Muita água vai rolar, Mas né? nesse momento a vaca está caminhando assim, ela está correndo para dentro do brejo.